Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Nesta sexta-feira, sextou aqui na Superi TV, em especial aqui no Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Bom, neste segundo bloco, vamos falar de algo que tem a ver com uma notícia que foi vinculada no primeiro bloco do Superi Notícias desta sexta. Afinal de contas, você que acompanhou toda a primeira parte do jornal de hoje, viu uma notícia relacionada à expectativa dos comerciantes de Governador Valadares, não só de Valadares, mas de todo o Brasil, em relação à data do Dia dos Namorados, que será agora neste domingo, dia 12 de junho. E para poder falar com mais propriedade sobre o cenário do comércio aqui em Governador Valadares, está aqui a empresária Gisele Xavier. Gisele, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, você que já é de casa, obrigado mais uma vez, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada eu pela confiança, por mais uma vez estar aqui. Boa tarde a todos. E Gisele, para a gente poder começar nosso bate-papo, para quem não é empresário, para quem não está na área, imagina que, diferentemente do que aconteceu em 2020 e 2021, obviamente por conta da pandemia, o cenário do comércio, se tratando exclusivamente das vendas para o Dia dos Namorados, é um pouco mais diferente e principalmente no lado positivo. De fato, dá para a gente poder afirmar que toda esta semana, que vai terminar no dia de hoje, mas amanhã tem loja aberta, até mesmo no domingo também, se bobear, teremos várias lojas abertas aqui em Governador Valadares, mas esta semana foi muito mais positiva do que as semanas que antecederam o Dia dos Namorados em 2021 e também em 2020? Sim, nós podemos perceber que o comércio começou a aquecer já desde o meio da semana passada. Nós já percebemos uma diferença muito grande, a procura de peças mais sensuais, pessoas que já estavam preparando, às vezes casais que vão viajar. Então a gente percebeu sim um crescimento, um aquecimento no comércio, pesquisas também dos clientes, desde o início, meados da semana passada para cá. E essa semana já está bem mais aquecida. Isso é muito interessante, Porque dá para a gente poder falar que desde 2019, que no caso é o ano que marcou, o último ano pré-pandemia, podemos colocar assim, vocês comerciantes não tinham uma semana tão importante e tão positiva como tem sido essa semana do Dia dos Namorados, por conta da pandemia, que entrou ali no ano de 2020 e também no ano de 2021. Sobre o comércio no cômputo geral aqui em Governador Valadares neste ano de 2022. Porque dá pra gente poder colocar que o primeiro ano pós-pandemia, claro que ainda nós estamos na pandemia, mas sem medidas restritivas, sem lojas fechadas. Logo te pergunto, o comércio melhorou, tem melhorado em relação a 2020 e também 2021? Tem sim, a gente tem percebido muita melhora, até porque em 2021 ainda havia muita incerteza, sobre se poderia ou que não fazer, sobre as restrições. Tanto os comerciantes também, falando por mim, a preparação para essa data, no caso Dia dos Namorados, no ano passado foi menor, por medo de investir muito, e não saber se poderia abrir ou não a loja. Esse ano a gente já pôde perceber que está bem diferente, o público, os clientes já estão mais animados. Se você sair no comércio, o comércio está bonito, está decorado, lá na loja mesmo nós preparamos com antecedência. Então o investimento no comércio, principalmente lá na loja, falando por nós, foi muito maior, porque a expectativa também é maior, de muita melhora nesse ano. Então, assim, nós já preparamos um ambiente, deixamos a loja toda decorada e a gente tem visto isso aí andando nas ruas e vendo que os comerciantes em si investiram mais para a data nesse ano em relação a 2021. Isso é muito importante, Afinal de contas, para quem é de Governador Valadares, para quem mora em Valadares, sabe o quanto que o comércio ele é muito importante. Sim. E é a base econômica da nossa cidade. E eu sempre faço questão de ressaltar que quando a gente fala que o comércio é muito importante para a cidade, não são as grandes empresas. É claro que elas contribuem bastante para o desenvolvimento e para o crescimento da cidade. Mas Governador Valadares é uma cidade que existe vários pequenos negócios e médios negócios, e são esses pequenos e médios negócios
que regimentam e que são responsáveis pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade. Gisele, você imagino que tem contato também com outras empresárias, outros empresários aqui de Governador Valadares, seja de pequena empresa ou média empresa, e na pandemia talvez um dos setores que mais sofreram foram vocês ligados à área do empreendedorismo. Para quem, infelizmente, aqui em Governador Valadares, nós vimos várias lojas fechadas, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, obviamente. Para quem conseguiu sobreviver, como foi o seu caso, por exemplo, que não fechou sua loja, é claro que teve um aperto ali, mas isso é normal a todo ser humano, não só aos empresários. Queria que você fizesse um balanço desse ano de 2020, 2021, como foi sobreviver a esse caos todo vivido por conta da pandemia? Olha, foi muito, muito difícil, foi desafiador, foi um período de reinvenção mesmo, reestruturação, e eu acho assim que, a meu ver, o que foi perdido, o prejuízo que teve, é irrecuperável. O que passou, passou, então a gente está agora trabalhando daqui para frente, né, o que vai vir. Então a gente tentou sobreviver durante esse período, que foi muito tenso, nos reinventamos, hoje, isso falando por nós, mas por outras pessoas também, a gente tem visto aí que várias empresas investiram na venda online, né, no trabalho à distância, e hoje a gente consegue enviar para todo o país, até mesmo para o Dia dos Namorados, as compras à distância, a gente começou a perceber que aumentou há uma semana atrás, né, até para o produto poder chegar até essa pessoa que está lá do outro lado do país, enfim, várias cidades. Então, eu acho que o que passou em 2020, né, 2021, foi muito tenso, muito triste, em questão de tudo, de saúde e economia, mas eu acho que agora a gente nós aprendemos muito, nos reinventamos e é daqui para frente, a gente vai seguir em frente, se Deus quiser. A economia tem dado sinais de melhoras, né? Estamos aí entre as 10 maiores economias do mundo pós-pandemia. Então, a gente tem sempre, o comerciante tem sempre um pensamento positivo. Com certeza. Você tocou num ponto importante na sua explanação, que é sobre as vendas online. E dá pra gente poder perceber, e normalmente a gente pensa em quem tem apenas o Instagram como uma fonte de poder vender e alavancar o seu próprio negócio. Mas você tem o espaço físico, você tem a loja, mas já antes da pandemia você já investia na questão online, ou foi por conta da pandemia que você viu ali o Instagram, as redes sociais, como uma forma de poder alavancar e também, claro, potencializar o seu negócio? Já tínhamos o Instagram, mas as vendas online não eram, assim, praticamente zero, né? Trabalhar com o Instagram a gente vem trabalhando há mais tempo antes da pandemia. Durante a pandemia, nós montamos um site e intensificamos a venda online. Então, isso aí permaneceu no pós-pandemia. E hoje a gente tem um atendimento, pode ser pelo site ou um atendimento personalizado também, através do atendimento com as meninas, ou eu mesma respondo os clientes no Instagram. E isso aí fomentou muito e uniu muito a gente, os clientes, pessoas do país todo até. Para quem não é da área e tem curiosidade, a data do Dia dos Namorados ou a semana que antecede o Dia dos Namorados, no ranking de datas comemorativas, em qual posição que ela está? Está atrás do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, como é que é? Então, isso eu acho que é muito do segmento. Para nós, que somos o segmento específico, né, que é lingerie, a moda íntima, para nós, o Dia dos Namorados é o nosso segundo Natal. Então, o Dia das Mães também, uma data muito importante, mas como nós somos mais a moda íntima, trazemos essa questão da moda sensual, para nós o nosso segundo Natal é a nossa segunda data mais importante e logo após é o Dia das Mães. Gisele, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, é sempre uma honra te receber e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Valeu mais uma vez, Gisele. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Antes, claro que eu tenho que falar do Cruzeiro, mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro da Série B.
Equipe celeste que vem de mais uma vitória, né? Bateu a equipe do CRB pelo placar de 2-0 jogando no Mineirão na última quarta-feira e que agora tem um compromisso importantíssimo, duelo de gigantes. Claro que eu falo de Vasco e Cruzeiro, duelo que vai acontecer no domingo, justamente no Dia dos Namorados, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Jogo importantíssimo. Aí você pode estar se perguntando, mas Gustavo, o Cruzeiro é o atual líder da competição, tem 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é justamente a equipe Cruz Maltina. Por que você está falando que esse jogo é tão importante assim? Eu digo, meus amigos, no seguinte sentido: Cruzeiro, Grêmio e Vasco são os 3 maiores times da competição. E quando se enfrentam, mesmo estando na Série B e não vivendo os seus melhores momentos de toda a sua história, seja para o Vasco, seja para o Cruzeiro, e isso vale também, obviamente, para o Grêmio, é um confronto que chama a atenção. Chamou a atenção o duelo entre Cruzeiro e Grêmio, chamou a atenção o duelo entre Vasco e Grêmio, que aconteceu na última semana, e com certeza vai chamar a atenção de todo o Brasil o duelo que acontece no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã entre Vasco e Cruzeiro. 2 tetracampeões brasileiros, 2 campeões sul-americanos, e isso é muito importante, afinal de contas nós sabemos que Cruzeiro e Vasco e Cruzeiro são 2 dos grandes clubes do futebol brasileiro. O Vasco, que também vem de vitória, vem num momento positivo, apesar de ter perdido o técnico Zé Ricardo na última semana, né? Poderia se pensar ali, o Vasco agora vai ter uma queda, mas não, o Vasco conseguiu uma boa vitória diante do Náutico fora de casa e vai ter casa lotada. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. A torcida Cruz Maltina fez questão de comprar todos os ingressos e vai lotar o Maracanã. Ou seja, promessa de mais um grande jogo entre Vasco e Cruzeiro no Maracanã às 4 horas da tarde, jogo que acontece em um momento muito importante para as duas equipes. O Cruzeiro, que é o atual líder da Série B, com 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é justamente a equipe do Vasco, e o Vasco, que vem nessa sequência positiva, nesse embalo, né? Conseguiu engatar 2, 3 vitórias, resultados positivos, e esses resultados fizeram com que o Vasco entrasse de vez na zona de classificação para a Série A da Série B. O Galo, que enfrenta o Santos amanhã no Mineirão, às 19 horas. O Galo, que vem de derrota, perdeu pelo placar de 5-3 para a equipe do Fluminense na última quarta-feira, e com certeza os jogadores do Atlético querem recuperar os 3 pontos que foram perdidos na última partida contra a equipe do Fluminense. Lembrando, né, que principalmente após a derrota contra a equipe do Fluminense, o técnico Antônio Mohamed vem sofrendo uma pressão exacerbada, portanto, olho nesse jogo contra a equipe do Santos. Afinal de contas, nós sabemos que o Atlético pode jogar mais do que vem jogando, por todos os motivos que nós já sabemos, né? Por ter um alto investimento, por ter um elenco fortíssimo e por ser o atual campeão de tudo. Ganhou o Brasileirão no ano passado, ganhou a Copa do Brasil, o atual tricampeão mineiro, ganhou a Supercopa neste ano e também ganhou a Copa do Brasil de 2021. Está classificado para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores, se classificou sem sustos, está na fase de oitavas da Copa do Brasil, vai enfrentar o todo-poderoso Flamengo. Portanto, por todos esses motivos, o Atlético precisa jogar mais e tem esse duelo importante e difícil contra a equipe do Santos no Mineirão para poder se reabilitar na competição do Campeonato Brasileiro. Tudo que acontecer entre Vasco e Cruzeiro, Santos e Atlético, ou melhor dizendo, Atlético e Santos, você vai conferir comigo na semana que vem. Porque o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Um excelente final de semana para todos vocês. Eu fui. Até mais.